processo foi muito mais longo e, na verdade, até um pouco macabro, envolvendo morcegos e múmias. Nós só conseguimos estudar a história evolutiva do T. cruzi com o desenvolvimento de uma ciência muito recente, a biologia molecular. A biologia molecular possui técnicas que nos permitem analisar o material genético dos seres vivos. E com o avanço das técnicas moleculares e o estudo do genoma do T. Bom, então, sendo de caráter vetorial, para a gente estudar a história evolutiva da doença de Chagas, nós temos que avaliar o processo evolutivo tanto do T. cruzi, agente causador da doença, como do barbeiro, que é o seu vetor. Então, a gente tem que saber como houve esse encontro entre os dois, como os dois evoluíram individualmente e como eles se encontraram. A doença de Chagas é conhecida por ter um caráter vetorial, que ela é uma doença transmitida por vetor. Os vetores normalmente são animais invertebrados, insetos, então que carregam o agente etiológico de uma doença até o seu hospedeiro. No caso da doença de Chagas, o agente causador dessa doença é o Trypanosoma cruzi, ou T. cruzi. Ele é um parasita que, para que a infecção natural ocorra, ele precisa ser carreado através do vetor, que é o triatomínio, que nós conhecemos popularmente por barbeiro. O Trypanosoma cruzi, ele é eliminado junto com as fezes e a urina do barbeiro quando esse inseto vai sugar o sangue de um mamífero e acaba infectando esse mamífero. Cruzi permitiu que os pesquisadores descobrissem que o Trypanosoma cruzi evoluiu a partir de uma outra espécie de trypanosoma, o Trypanosoma marinchili cruzi, que infectava morcegos, isso há milhões de anos atrás. Por isso, existe essa teoria de que o Trypanosoma cruzi, então, tenha sido uma evolução dessa outra espécie, e isso aconteceu há muito tempo atrás, aproximadamente 7 a 10 milhões de anos. Ok, mas e o barbeiro? O barbeiro, nós sabemos que nos primórdios da sua evolução, ele era um animal essencialmente silvestre. E até hoje existem barbeiros que têm hábitos essencialmente silvestres. Ou seja, eles vivem nas folhas das árvores, principalmente em palmeiras. E os hematófagos são aqueles que se alimentam de sangue. E esses têm uma importância muito especial para a gente nessa história, porque são eles que vão vir a ser os vetores da doença de Chagas. O barbeiro, hematófago, faminto, louco para sugar o sangue dos morceguinhos inocentes. E foi daí que o barbeiro contraiu o Trypanosoma cruzi. E deu match, gente. E daí vocês devem estar se perguntando, mas como surgiu a evolução, a infecção humana? Por muito tempo se acreditou que os primeiros casos de infecção humana ocorreram nos povos andinos há aproximadamente 8.000 anos atrás. Entretanto, recentemente surgiu uma nova teoria de que a doença de Chagas humana seja ainda mais antiga e tenha surgido em povos pré-andinos há aproximadamente 9.000 anos atrás. Isso porque arqueólogos daquela região encontraram múmias que apresentavam lesões características da doença, como o aumento do coração. E sim, foi detectada a presença de DNA de Trypanosoma cruzi nessas múmias que datam de aproximadamente 9.000 anos atrás. Com isso, os pesquisadores estimam que a infecção humana pelo T. cruzi seja quase tão antiga quanto a presença do homem na América do Sul.